Olha, gente, o matemático e meu amigo também, Francisco Lira, ele tem abastecido com dados diariamente o Jornal da Band. Ele vai fazendo a média de contaminação, monitorando os bancos de dados, e ele vai fazendo uma curva. Ele pega sempre a média dos últimos 7 dias e coloca, olha, esse é o número de contaminações, esse é o número de mortes em média por dia, porque como tem uma oscilação muito grande, a gente já percebeu isso no caso da Covid, né, que segunda e terça cai porque as notificações, tem uma subnotificação, e daí tem um ajuste nos outros dias, então sempre ele pega qual foi a média dos últimos 7 dias hoje, qual foi a média dos últimos 7 dias amanhã, e assim vai indo. Bom, a média dos últimos 7 dias atualizada para hoje, nós estamos falando em 1.150 mortes dia. Isso não significa que ontem morreram 1.150 pessoas de Covid, nem que hoje tenham morrido 1.150 pessoas de Covid, mas que na média dos últimos 7 dias esse foi o total de mortes. E essa média dos últimos 7 dias é 21% maior do que a média de janeiro. Quando a gente olha a curva de mortes por Covid no Brasil, desde o início da pandemia, a gente vai, mês de abril do ano passado, 190 mortes média dia, a gente vai para maio para 755, olha que subida. Aí a gente atinge 1.011 no mês de junho, 1.062 mortes em julho, média dia. E aí começa a cair. 914, 769, outubro cai para 514. E o menor número, em novembro, 442. Parecia que a gente poderia, então, festejar uma queda e aquilo cair para 190 e desaparecer. Mas não. Eis que a gente volta, e não saindo do zero, como obviamente antes da pandemia, que não existia, a gente sai do 442 e começa uma subida, 764 em dezembro, 953 em janeiro, e os últimos 7 dias, 21% maiores do que por dia a média de janeiro. É um momento dramático. A gente tem anúncios de lockdown em finais de semana, Santa Catarina, Distrito Federal anunciando lockdown, aquela coisa meio bizarra em São Paulo, esse toque de restrição, mas enfim, uma medida restritiva. Os dados de UTI nos estados jamais vistos, e nem no auge da pandemia. Manaus conheceu o auge da pandemia e está conhecendo o segundo auge da pandemia, pior do que o auge da pandemia. Morrendo mais gente em 2021 do que todo o ano de 2020, no caso de Manaus. Alerta máximo para a Covid-19 e que a gente, infelizmente, tem que tratar, noticiar e não pode só achar que, olha, vai passar, né? Tem uma grande vantagem, existe uma solução, chama-se vacina, mas a gente está com um desafio logístico nesse campo. Bom, o coronavírus, ele colocou diante do mundo, né, um desafio que poucas vezes acontece. Acontece em época de guerra, quando tudo se desorganiza, né? Os países atingidos são totalmente desorganizados. Desorganizados por várias razões, quer dizer, tem problema de abastecimento de água, tem problema de abastecimento de energia elétrica, suprimento de alimentos, tudo se desorganiza. E isso dura um tempo, o tempo da guerra, e atinge um número grande de países, né, quando a guerra é muito grande. Você tem isso em desastres naturais, né, terremoto, tsunami também, uma desorganização, você fica contando mortos e feridos e pensa em reconstrução, que pode começar sempre mais cedo do que na guerra, evidente. Você tem isso em colapsos econômicos, né? Quando a miséria surge e pessoas que jamais imaginaram que fossem conhecer ou conviver com a pobreza passam a conhecer
e a conviver com a pobreza. E o coronavírus, ele é um pouco disso tudo. Ele é um pouco de guerra, ele é um pouco de colapso natural, ele é um pouco de colapso econômico. Ele realmente ele colocou na frente dos países uma novidade absurda. Quer dizer, faz a gente pensar o que terá sido peste negra, que a gente tem por literatura, por informação, mas a gente está vivendo esse desafio. Com um detalhe, o coronavírus atingiu todos os países, quer dizer, as guerras não atingem todos os países, mesmo que uma guerra mundial não é verdadeiramente mundial. Os desastres naturais atingem uma quantidade reduzida de países, quando não uma porção de um país. Mas esse desastre, esse desafio atinge todos os países. A velocidade não se dá por uma composição de fatores do tipo foram mais talentosos ou menos talentosos necessariamente. O coronavírus avançou de um jeito, certos países com algumas características, países mais abertos, por exemplo, países em que as pessoas entram mais fácil, obviamente o coronavírus se espalhou com mais facilidade. Países mais fechados, ou então aqueles que não têm um fluxo muito grande de turistas, obviamente conhecer o coronavírus numa velocidade menor, a velocidade de alastramento foi menor, não por virtudes, características. E o Brasil é um país que teve uma vantagem sobre outros países. O coronavírus demorou um pouco mais para chegar aqui, pouco, não é muito mais, mas um pouco mais para chegar aqui. E a gente pôde ver o que ele prometia fazer, o que ele ameaçava fazer, o que ele tinha poder de fazer. A gente pôde ver a Itália, né? E que a gente depois viveu a Itália aqui também, regiões da Itália, regiões do Brasil. E a gente pôde ver isso, para servir de lição, né? O Brasil, além dessa vantagem de ter conhecido o coronavírus um pouco depois do que alguns países, tem o SUS, tem o Sistema Único de Saúde, grande aliado. Os Estados Unidos não tem um Sistema Único de Saúde. Há países em que a saúde não é esse direito que no Brasil funciona. Aliás, o SUS é tema de uma série de reportagens especiais da Sônia Blota no Jornal da Band. Anteontem a primeira reportagem, ontem a segunda, hoje a terceira, para apresentar o lado bom, né, dessa ferramenta incrível, e os desafios e as dificuldades também. Não é uma série para bater bumbo, não, mas para registrar, olha, a gente tem uma arma, realmente esse nosso exército de notáveis, com seus defeitos, desafios, imperfeições. A gente só olhava para as imperfeições, mas com o coronavírus a gente pôde ver que isso tem sentido, né? E com isso a gente aprendeu quais são as armas, rapidamente, as armas para enfrentar o coronavírus. Distanciamento social, proteção individual, máscara, álcool em gel, lavar as mãos sempre, evitar levar a mão ao rosto e aguardar a chegada da vacina. Foi assim que a gente passou o ano de 2020. E eram essas as instruções, né? Mas o que a gente viu com essas instruções muito simples? Distanciamento, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, evitar aglomeração, né? A gente viu a brigalhada política, que é um elemento que o coronavírus ignora. Ele não quer saber. Ele continua, porque o coronavírus, eu até observei ontem aqui, ele é especialista em logística. Ele é especialista em logística. A gente fala que alguns aí são especialistas em logística. O coronavírus ele chega nos lugares onde você não imagina, chega na velocidade que ele quer, se alastra na velocidade que ele quer. Se o inimigo bobear, ele ataca. Ele sim, é um especialista. E como a gente foi vítima do coronavírus, igual outros países, mas em adição, vítima dessa brigalhada política, o preço está aí. A gente chega ao terceiro mês de 2021 numa situação pior do que a gente estava no terceiro mês de 2020, ou melhor, no terceiro mês de contaminação, se a gente quiser.
O vírus ele mostra a sua força, o vírus mostra a sua capacidade de contaminação, e o nosso principal trunfo, que seria a união. Não a união de andar todos juntos, não a união de pancadão, mas a união foi engolida pela incapacidade de ter uma coordenação nacional. A gente não conseguiu. O Brasil repetiu no combate ao coronavírus a incompetência ao tentar combater a loucura tributária, ao tentar combater a burocracia, ao tentar combater as mazelas do Estado, ao tentar combater todas as nossas, sabe, o nosso endividamento. A gente não conseguiu enfrentar nada disso com talento. Faltou coordenação, falta coordenação. E falta coordenação não é só para o coronavírus, mas no coronavírus é um problema em particular. Porque o coronavírus, a gente não está discutindo qualidade de vida, a gente não está discutindo melhoria das condições de vida, a gente não está discutindo fim da desigualdade social, a gente está discutindo vida. A vida acaba ou a vida continua, simples assim. Então é mais dramático. E a gente percebe que está faltando uma organização, e o que está sobrando é obscurantismo, negacionismo, estupidez. É uma coisa inacreditável. Tem um problema sério da maior gravidade na saúde. Por um erro que dá para ser corrigido, basta o presidente da República tirar esse camarada que não honra a tradição das Forças Armadas de gerar quadros de qualidade e colocar um outro. Ele insiste. Então, em vez de trocar o ministro da Saúde, por razões que, obviamente, não são da qualidade do trabalho, é a convicção do presidente que está sendo discutida quando se discute o Pazuello, ele mantém o Pazuello e vai trocar quem? O presidente da Petrobras. Quer dizer, nós estamos com o coronavírus atacando, ele vai trocar o presidente da Petrobras. Nós estamos com o coronavírus atacando, ele diz agora que vai trocar o presidente do Banco do Brasil. Nós estamos com o coronavírus atacando e ele faz discurso sobre o preço do petróleo, que ele não vai mexer, não tem condições de mexer e disse que não vai mexer. Pode o presidente correr e mandar correr atrás de todas as vacinas do mundo, mas ele corre atrás de fantasias. Quer dizer, ontem chegou ao cúmulo de questionar a importância das máscaras, citando um estudo que ninguém sabe qual é, da Alemanha, que ele não sabe qual é também, não citou, de que máscara faz mal. É uma barbaridade. Quer dizer, ele trocou 2 ministros da saúde que tinham talento sanitário porque não tinham talento de se curvar às ordens dele, obscurantistas, né, cloroquinescas, e deixa o terceiro, que é o pior que já passou, talvez o pior que já tenha passado por aquela pasta, pelo menos nos momentos em que a pasta foi testada. Ele cobra medidas para compra de vacinas? Cadê o presidente dando bronca pública? Porque ele dá bronca pública na sua equipe. Ele já deu várias broncas públicas. Ele deu bronca pública no presidente da Petrobras. Falou, esse homem nem trabalhar, porque ele fica em home office 11 meses. Anunciou ontem resultados incríveis da Petrobras, o presidente da Petrobras que fica em home office sugerindo ao presidente da República que ele não trabalha. E cadê? Quer dizer, de que adianta você ter um Pazuello que aparece para trabalhar e não faz nada? E não resolve o problema? Que disse não para a Pfizer? Quantos países disseram sim para a Pfizer e estão sendo vacinados? E nós ficamos com nheco-nheco. 250 mil famílias brasileiras conheceram a morte de um parente. 250 mil famílias. Em um ano. Perceba que o presidente da República, ele entrou nessa campanha falando, por exemplo, sobre segurança, e nem no pior ano de homicídio, de crime, a gente perdeu 250 mil pessoas de forma violenta. A gente perdeu 50 mil, que é uma
barbaridade. Brasil, líder mundial de homicídio. Por milhão de habitantes. Não é em números absolutos. Em números absolutos, é óbvio que é. Mas por milhão de habitantes, a gente está no topo. Tem um outro pequeno país que em algum ano conseguiu ter mais mortes por 100 mil ou por milhão de habitantes, morte violenta, homicídio, do que o Brasil. O Brasil é campeão mundial, mas com 50 mil. E com 50 mil o presidente fala em armamento, o presidente fala em polícia, e tem que falar mesmo. E com 250 mil, o que ele propõe? Nada. Ele propõe o obscurantismo, ele propõe que as pessoas simplesmente saiam às ruas, de peito aberto. Ele propunha que as pessoas saíssem às ruas de peito aberto contra os ladrões, os assassinos? Claro que não. Por que a gente tinha que tomar cuidado e tem que tomar cuidado com os assassinos, com os ladrões? E a gente não tem que tomar cuidado com o coronavírus? Com um detalhe, os assassinos pertencem a várias quadrilhas. Alguns nem quadrilha integram, são pessoas que agem sozinhos, assaltando, roubando. O coronavírus é a maior quadrilha que existe. Tem um líder. O coronavírus é uma quadrilha internacional, é uma grande máfia formada de vírus. Se você encontrar a solução e acabar com um deles, você acaba com todos. É uma solução. E a solução é a vacina. E aí você espera do líder que ele faça isso, que ele leia os cenários, que ele indique os caminhos, que ele não fique adaptando a realidade à sua visão de mundo, que ele não fique contando lorota. E a gente não vê isso acontecer. É um presidente que anunciou a chegada da Covid-19 como uma gripezinha e anunciou o fim da Covid-19 lá por outubro, quando realmente a curva começa a cair, ele anunciou o fim. Quando todos falavam em segunda onda. Vacina obrigatória, ele disse para o cachorro dele. Para o meu cachorro, vacina obrigatória. Para os outros, não. Então, nós estamos numa situação complicada. Muito complicada. Precisamos de vacina. A melhor e mais estimulante notícia, quem deu foi o Supremo Tribunal Federal, ao autorizar estados e municípios a comprarem vacina direto. Porque aí você sai das amarras dessa loucura que tem que passar por esse general incapaz, que tem que passar por essa visão de mundo distorcida do presidente da República, que vacina é bobagem, que vacina não precisa, né? Que bacana é cloroquina, que não presta. Aliás, botou dinheiro público para produzir um negócio que não presta. Vem cá, como assim? Botou dinheiro público para produzir um negócio que não presta. E tá tudo bem? Então, notícia boa diante desse quadro ruim, notícia boa diante desses números lamentáveis que a gente está vendo, os estados e municípios vão poder se mexer agora, livres das amarras da Anvisa, livres das amarras do Ministério da Saúde. Então a gente tem uma chance aí de avançar numa velocidade diferente da que a gente está indo. Em alguns estados, feitas as contas, a vacinação só se completará, caso seja mantido o ritmo atual, em 2024. O último brasileiro daquele estado. O Ceará fez as contas, chegou a essa conclusão. Outros estados também, nesse ritmo absurdo que a gente vai. Pazuello afirmou que em julho a gente vai ter 230 milhões de doses. Tomara que a gente tenha 230 milhões de doses. A gente não quer que, porque ele é um péssimo ministro, ele tenha errado nas contas. Mas ele é um péssimo ministro até porque não sabe fazer o trabalho. Vamos torcer para que essa conta esteja certa. Então, tem uma esperança, a esperança chama-se vacina. Tem uma esperança, é a ferramenta que os estados e municípios ganharam agora. Porque os estados e municípios estão fazendo a lição de casa correta. Estão. E agora com a vacina, a gente pode sair disso, a gente se livra do coronavírus e se livra também das amarras que a dupla Bolsonaro e Pazuello estão impondo no combate ao coronavírus.